Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Felizmente. Nós somos um canal de educação em psicologia e acreditamos que conhecimento é poder, mas que conhecimento fundamentado é poderoso. Sejam bem-vindos, estejam conosco em mais um bate-papo. Estou aqui com minha parceira maravilhosa, doutora Mônica. Seja bem-vinda. Obrigada a vocês. E eu quero aproveitar para agradecer pelos comentários do último podcast, que eu cobrei e aí eu vi vários comentários muito legais. Obrigada e continuem comentando, compartilhando, curtindo. E assim, eu quero agradecer muito por esse momento. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a doutora Anne Maciel. A gente falou de um tema anterior sobre felicidade conjugal. Relacionamento e comunicação, assertividade, os ajustes, né? Hoje a gente vai para o bombástico. Quando o felizes para sempre acaba em violência. Bem, gente, eu sou Mônica Costa, sou neuropsicóloga, trabalho com psicoterapia e reabilitação cognitiva e desenvolvimento de pessoas nas organizações de trabalho. Boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer muito a Thaís, doutora Mônica, pelo convite. Para a gente é sempre um grande prazer, uma oportunidade muito grande poder falar um pouco sobre o tema de violência, né? Algo que a percepção das pessoas é que tem aumentado a violência contra a mulher. E a gente também percebe esse número de atendimentos crescendo nas delegacias, o que faz a gente refletir sobre se houve um aumento da violência ou se houve uma maior percepção das mulheres sobre a violência que elas sofrem e o empoderamento destas em pedir socorro, em pedir ajuda e em romper com esse ciclo. Então, já dá aí um tema bem interessante, né, de pesquisa, né, sobre se essa violência sempre existiu, mas antes as mulheres estavam mais resilientes a esse tipo de comportamento agressivo, né? E se agora elas estão mais empoderadas, se elas estão mais conscientes dos seus direitos e de suas vontades e estão rompendo com esse ciclo de violência. Perfeito. Gente, deixa eu apresentar. A doutora Anne Maciel é delegada da Polícia Civil e é coordenadora das delegacias especializadas na assistência da mulher no estado da Paraíba. É um prazer estar aqui com essa autoridade no tema, porque a gente saiu do encontro passado com essa inquietude. A gente falou sobre relacionamento, a gente falou sobre comunicação, assertividade, ajuste das diferenças e ficou assim, mas tem hora que não dá para a gente ajustar. Tem hora que não tem terapia de casal que dê jeito e a gente entendeu nos bastidores que essa hora é quando existe violência dentro das relações. Existiu violência, apaga a fogueira, não dá para acender a fogueira das relações, né? E como perceber, doutora Anne, vamos aí começar a nossa conversa. Sim. Como perceber a violência, né? Porque quando a gente fala de violência física, às vezes ela é mais clara. Mas existem outros tipos de violência que muitas vezes a gente não tem clareza nessa percepção. É verdade. Existem vários tipos de violência e que as mulheres elas não conseguem perceber que são vítimas de violência justamente porque esse tipo de comportamento é um comportamento que foi reproduzido e aceitado por muitos e muitos anos, que é fruto do machismo, do patriarcado, que muitas vezes as mulheres comungam com os pensamentos em relação a esse tipo de comportamento machista e patriarcal. Então, por vezes, as mulheres acabam sendo, como é que eu posso dizer? Elas acabam aceitando e até mesmo corroborando com determinados tipos de comportamento quando elas mesmas, por exemplo, criticam outras mulheres. Né? Então, assim, isso é cultural, né? Nos foi ensinado para nos colocarmos nesse lugar de inferioridade em relação ao homem. Né? Então, foi construído esse comportamento social em que para as mulheres ficaram os trabalhos menores, como o do cuidado, né? Do cuidado com os filhos, do cuidado com a família, né, com os idosos, com a casa, e de forma que ocupasse ela nesses trabalhos que são menores e que eles também não gostariam de fazer
e afastassem ela dos espaços de poder, Sim. né, e de decisão. Então, essa construção é uma construção que quer justamente dominar essas mulheres. Na questão financeira, porque as mulheres elas não podiam estudar, elas não podiam trabalhar, então elas não tinham autonomia. Sim. Então, quando elas estavam como donas de casa, cuidando da família, elas acabam ficando subservientes a esses homens porque elas precisam e dependem deles financeiramente. Então, essa é uma questão que ainda hoje toca muito as mulheres. E eu que acho são até que vítimas. responde um pouco por que elas estavam tão caladas e coniventes, porque a falta de independência financeira, você fica no lugar de subjugação, né? Isso. Falta de dependência financeira e falta de consciência deste lugar em que elas foram colocadas, em que estão colocadas e que não conseguem muitas vezes sair. Outra coisa que também corrobora muito para que elas permaneçam nesse lugar de violência é a falta de apoio, né? Porque para você sair de casa, para você romper com esse ciclo de violência, geralmente fica a cargo da mulher a criação dos filhos, a responsabilidade com os filhos. Então, ela vai ter que sair de casa, ela vai ter que arrumar um trabalho, ela vai ter que arrumar alguém para poder cuidar do filho, né, no momento do contraturno da escola. E quando elas não têm esse aporte familiar, por exemplo, para poder dar esse apoio, elas acabam desistindo de romper com essa violência. Quem nunca, na delegacia a gente escuta muito quando as vítimas vão falar, dizer, mas minha mãe diz, mas minha filha, para que você vai sair? É assim mesmo, sempre foi assim. E vai deixar com quem? Eu não quero ficar, eu não posso ficar, porque também muitas vezes essas mães trabalham e não tem como ficar. Então, assim, é toda uma construção para se colocar as mulheres nesse lugar. E quando elas não têm esse empoderamento de poder decidir sair, de retomar a sua vida, elas acabam se colocando nesse lugar e não conseguem refletir. Um lugar de vítima. De vítima, pois é. E é algo que foi muito bem elaborado, muito bem construído, e para desconstruir a gente vai ter que lutar muito ainda. Sem dúvida. E acaba, acho que vai participando daquele ciclo da culpa-desculpa. Eu me culpo e desculpo, eu me culpo e desculpo, e eu vou dessa forma mantendo a violência acontecendo, né? Verdade. E puxando a sardinha um pouco para o nosso lado, da psicologia, e falando um pouco da live anterior, onde nós falamos de relacionamento conjugal. E a gente colocou muitos aspectos positivos do casamento. E como manter um casamento. E a gente não quer, com esse novo debate, dizer que o que nós falamos não é apropriado. É um outro caminho. Existem casamentos felizes, Com certeza. relacionamentos saudáveis, de parceria, de reciprocidade. Mas a gente sabe, aí eu vou falar um pouco, quando felizes para sempre, eu acho que a questão emocional, ela tem um peso muito forte. Inclusive porque, biologicamente, as mulheres, tanto biologicamente quanto culturalmente, nós temos uma facilidade, uma propensão emocional mais forte. O nosso aparato emocional, né, que fica no sistema límbico, ele tem mais facilidade de se manifestar do que o aparato emocional masculino. E eu estou falando de gênero masculino e feminino. Uhum. E daí, por isso que as mulheres são mais emotivas. Agrega-se a isso os fatores, porque tudo é muito hormonal. Por exemplo, o gênero masculino não tem TPM. Porque eles não têm menstruação. Uhum. Porque eles não têm os mesmos hormônios que nós temos. Então, uma coisa vai de forma que isso também favorece. Né? As questões emocionais femininas, elas são mais viscerais. E eu entendo que, humanamente falando, deve ter um propósito para tudo isso, né? Com certeza. Pois é, deve ter um propósito para tudo isso. O fato é que, aí, emocionalmente, nós entramos nesse ciclo vicioso. Porque nós somos muito boazinhas. Né? A sociedade nos cunhou para sermos
boazinhas. Belas, recatadas e do lar. Exatamente, exatamente. Então, assim, aí você investe num casamento a partir do antes. Quando você está com a promessa do casamento, o noivado, vamos dizer. Ah, eu encontrei o homem da minha vida, a mulher da minha vida, sei lá, alguém da minha vida. Aí vou querer passar o resto da minha vida com ele ou com ela. Aí quando você casa, que passa algum tempo, você percebe que aquela pessoa não era exatamente aquela pessoa que você pensava que ela era. De fato, aquelas brincadeiras sem graça que ela ou ele dizia antes do casamento, era uma violência psicológica, isso, moral, um pouco que mascarada, né? Que as pessoas dizem, porque ele é brincalhão. Aí ele fala alto porque ele, né, ou ela, ele ou ela. Porque nós não queremos também, assim, embora nós saibamos, e a doutora deve concordar, que a questão da violência contra as mulheres, em termos comparativos, não existe, não é verdade? É verdade. Até pela questão cultural, isso, histórica, tudo mais. Então, assim, por tudo isso, essa predisposição emocional de nós termos sido criadas para sermos pacientes, tolerantes, resilientes. As que chegam por ser, como a senhora mesmo falou, a questão de emotivas, a do perdoar, né? A do recomeçar. O homem fica com orgulho, a gente fica com, né, a resiliência, a reconciliação, porque colocamos muitas vezes a responsabilidade da família nas nossas costas, né? Porque tenha mais paciência, porque é assim, né? E pense nos filhos, pense na família como se isso fosse apenas uma responsabilidade da mulher. Sim, né? sim. Na verdade, é muita culpa que a mulher carrega em relação a manter, como se a responsabilidade da manutenção da família fosse apenas dela, né? Porque o comportamento desconforme do homem é tolerado pela sociedade, mas aquele comportamento que a sociedade acha que a mulher não pode ter, porque não condiz com a imagem de uma mãe ou de uma esposa, essa é execrada. E aí eu trago, assim, não fala nem em questão de casamento, mas uma questão que me chamou muita atenção foi a da atriz Clara Castanho, né? Sim, sim. Que você veja uma mulher que foi vítima de um estupro e que muitas pessoas, dentre homens e mulheres, se sentiram no direito de dizer o que ela deveria ou não deveria ter feito com relação ao bebê que ela não queria ter, que era fruto de um estupro. Ela estava completamente amparada pela lei, fez tudo de acordo com os procedimentos legais, mas é como se ela não tivesse o direito de dispor sobre o próprio corpo e sobre a decisão da criança. Como se ela tivesse que tolerar, por ser mulher, por estar gerando um filho que não era fruto de amor. A própria romantização, né? De uma maternidade que não existe nesse caso, né? Que não existe nesse caso, nem de uma irresponsabilidade, porque não foi um arrobo juvenil. Não, sim. Ela foi vítima de um estupro. E ainda assim, há quem ache que em nome da família, em nome da religião, em nome dos vários aspectos sociais, ela deveria ter ficado com a criança, a ponto de ter sofrido várias violências no momento da sala do parto, em que foi coagida pela enfermeira a ficar com a criança e deu toda essa repercussão. E que eu acho que, no final das contas, muito importante para que a gente possa debater sobre essas questões. Sem dúvidas. Né? Porque nenhum comportamento assim que a sociedade entende que seja desconforme para a mulher é tolerado. Né? A gente estávamos conversando antes aqui a questão da mulher quando vai se separar, o marido vai se separar, aí começam as questões financeiras, né? A partilha dos bens, a pensão dos filhos, e geralmente fica a cargo da mulher a criação dos filhos, por ser naturalmente mãe, que tem que cuidar, como se o dever do cuidado fosse apenas da mãe.
O pai, geralmente, a pensão vai muito aquém das necessidades das crianças e da ex-companheira, que tem direito, Sim. isso é legal. E se ela, por um acaso, chegar e disser, não tem problema, é isso que você vai pagar, não vai custar, não vai cobrir os custos dos nossos filhos. Não tem problema, você fica com eles e eu vou trabalhar e pagar a pensão. O que iriam dizer dessa mulher? O que iriam dizer? Porque Uma mãe má, né? Uma mãe má. que tipo de mãe é essa que abre mão dos seus próprios filhos? Pois é, e que tipo de pai é esse que separa-se da mãe, né? Há uma separação, e depois dessa separação ele deixa de ser pai, que é o que acontece muito. Normalmente os ex-maridos, eles viram também ex-pais, porque quem assume a responsabilidade culturalmente, então são questões bem difíceis e acredito que são momentos como estes, onde nós provocamos, né, centenas de pessoas a pensarem que a nossa participação como sociedade, como comunidade, é a gente abrir não só os olhos, mas a boca também, né? Com falar. certeza. E eu penso assim que essa violência que a gente sofre enquanto mulher vai minando a autoestima, né? Até para que a mulher diga assim, se posicione numa hora como essa. Eu participei uma vez de um processo a entrada de uma petição de separação no escritório de prática jurídica, e estava lá o casal, 2 filhos, e aí ele disse assim, olha, eu só posso dar R$300. E eu não negocio, ela vai ter que se virar com isso, eu não vou dar dinheiro a ela, né? Olha mesmo, uma mulher com 2 filhos e R$300. Aí ela disse assim, faça o seguinte, bota os filhos para ele, eu dou os R$300 para ele. Foi a hora que ela conseguiu ser ouvida, e ele disse, não, peraí, vamos conversar direito, né? Não é desse jeito. Mas eu fico pensando na força que essa mulher precisou ter para trazer essa fala, né? Isso. Para se posicionar dessa forma, Isso. porque nesse processo de violência a gente vai perdendo a autoestima, a gente vai perdendo a autoconfiança, e eu preciso disso. Eu preciso desses ingredientes, porque a autoestima não é só se eu gosto do meu cabelo, se eu gosto, né? É regulação emocional, é capacidade de tomada de decisão, e vai minando o processo de violência, vai minando essas características da gente para um empoderamento. Não se pode falar de empoderar-se, de falar, de ter lugar de fala, se eu não tiver com esses elementos fortes, né? E acredito que para ter esse empoderamento tem que ter um apoio muito grande, né? Não tem como uma mulher se empoderar se ela não tiver um suporte emocional, um suporte familiar para isso, né? Porque é muito difícil. São muitos os papéis que nós temos que desenvolver, né? São muitas as responsabilidades. A gente se esforça geralmente o dobro para mostrar que a gente é tão competente quanto, né? A pandemia escancarou isso aí. Escancarou, né? As mulheres adoeceram significativamente, não só com depressão, com doenças mentais, mas doenças físicas mesmo, pelo excesso de trabalho, né? Porque com ela fica a responsabilidade da casa. Mulheres, e aí eu estou falando de mulheres que estão dentro do mercado de trabalho, né? Ficou a cargo a responsabilidade da casa, a responsabilidade dos filhos que estavam dentro de casa 24 horas, o estudo das crianças, a educação, que também é algo que é da mulher, uma responsabilidade da mulher. O cuidado, porque nós estávamos numa pandemia. Então, se tinha alguém que estava precisando de um cuidado, né, porque estava doente, também ficava a responsabilidade da mulher. E além de ter que dar conta do seu trabalho. Então, a pandemia, tanto que nas universidades, quem menos produziu no período da pandemia foram as mulheres. Interessante. Quem menos produziu cientificamente, né, foram as mulheres, porque não tinha como. Sobrecarregada. Além de tudo, produzir. Não tinha. Né? Os homens conseguiam fazer isso, mas as mulheres já não tinham mais como dar conta de tantas funções e tantas atribuições. A pandemia também escancarou muito a questão do aumento da violência, né? Os distratores, que eram as saídas, o pouco tempo que se ficava junto, foram tirados, né, na época da pandemia,
entrou dentro de um mesmo ambiente para viver com seu agressor. Que Pra... eu conseguia fugir dele, agora eu não consigo mais, né? Não consigo mais. E numa convivência, vamos dizer assim, extrema, né? Isso, contínua, intensa. ininterrupta. E também no espaço um espaço geográfico pequeno. Né, que aumenta o índice de estresse. Com um aumento significativo que houve, né, do consumo de álcool, do consumo de drogas, então só potencializando. E emoções que muitas vezes, quando mal manejadas, geram comportamentos desadaptativos, né? Ansiedade, medo, preocupação, tristeza, né? Irritação. Doutora Anne, na sua experiência prática como delegada titular da Delegacia das Mulheres, né? Coordenadora. Das delegacias. Quando é que a violência, né, na sua vivência prática, começa a aparecer nos relacionamentos? Depende, Mônica. Tem relacionamentos que começam já na adolescência. Estávamos aqui conversando e dizendo assim, adolescentes que se conhecem começam a se relacionar, jovens começam a se relacionar, que se conhecem em balada. Aí tá lá, o rapaz conheceu a menina que estava ali se vestindo para ir para balada, tomando os seus gorozinhos, como diz aí por aí, na balada, dançando até o chão. E até aí tudo bem. A partir do momento que começa a me relacionar, aí eu já não quero mais que você vista essas roupas, eu já não quero que você dance desse jeito, já não quero que você fale com determinadas pessoas. Né? Existem... e aí começam crimes que vêm muito na delegacia também. Enquanto está no relacionamento, que estão vivendo a fase do amor, da paixão, aí começam a tirar fotos e a fazer filmagens de momentos íntimos, nos nudes. Isso. E quando a relação acaba, vira uma arma de humilhação, né, de exposição dessas mulheres em redes sociais. Então, assim, são tantos tipos de violência que fica difícil dizer quando começa. Eu ia até perguntar, que violência é essa desse começo de namoro adolescente, que eu proíbo isso? É uma violência psicológica? Psicológica, pode ser moral também, porque tem aquelas expressões, né? Miséria, vadia, não sei o quê. Né? Tem a forma de se comunicar. Né? Essa forma de se comunicar que é agressiva, que é opressora, que é intimidatória. Né? Quando você começa a perseguir essa mulher nos seus ambientes de escola, faculdade, de trabalho, né? Como se tivesse o tempo todo vigiando, isso vai trazendo muita angústia, muita ansiedade para essas mulheres que às vezes temem ter uma imagem, uma visão de algo que é natural e corriqueiro, por exemplo, no ambiente de trabalho, de você estar conversando com um colega de trabalho e aquilo ali se tornar um evento de violência, de ciúme, né? Porque muitas vezes as vítimas acabam entendendo no início do relacionamento que isso seria um excesso de ciúmes, de paixão, de zelo, demonstração de afeto. A ponto de que depois isso começa a lhe incomodar, porque começa a lhe trazer outros sentimentos, né? De ansiedade, de medo, de angústia. Então, é difícil dizer quando começa, mas existem várias manifestações ao longo do relacionamento, né? E muitas vezes possa ser que elas percebam, outras vezes não percebem. Ou passam anos para perceber que elas estavam vivendo esses ciclos de violência. Né? Teve um caso de uma vítima, que é enfermeira, que com filhos, e passou anos, começou a namorar adolescente, e depois de 10, 12 anos de casada, começou a ver que aquilo ali não era normal. Esse excesso de zelo, ela começou a perceber que ela vivia num cárcere privado. Ela só tinha autonomia para ir trabalhar. Isso mesmo, quando ia trabalhar era um inferno. Porque ele ficava perseguindo ela nos estacionamentos, sabia a placa do carro de todos os colegas de trabalho. E quando ela queria fazer algo diferente, por exemplo, via uma propaganda de um restaurante, dizia, que eu fiquei com vontade de comer esse prato. Não se preocupe, a gente pede.
Eu estou precisando fazer um exercício físico. Não se preocupe, contrata uma personal trainer, ela vem lhe treinar aqui. E aí ela foi se dando conta que ela não vivia, que ela trabalhava, e esse trabalho muitas vezes é importante para a relação. Manter a autonomia. Não, para manter a casa. Dentro da casa. Dentro da casa. Por exemplo, muitas mulheres, elas são vítimas de violência patrimonial e sequer sabem que são vítimas de violência patrimonial. Trabalham, contribuem com as despesas da casa, quando não são o arrimo da família. Quando não são o arrimo da família. Mas o companheiro se apropria do cartão do banco, compra no cartão de crédito e a conta fica para ela. Quando tem um acesso de fúria, quebra os objetos dela. Né? Teve caso de tocar fogo, queimar o carro da vítima. Entendeu? Então, assim, isso tudo é um tipo de violência. A violência patrimonial, que muitas mulheres sequer sabem. Acham, não, é porque ele quer gerir o dinheiro. Como assim? Como é que eu tenho capacidade para trabalhar, para produzir, para adquirir recursos, para sustentar a casa e eu não tenho a capacidade de dizer em que é que eu vou gastar e como eu vou gastar? Aí nós vamos ao começo, né, do podcast, a questão cultural, social, que impõe normalmente às mulheres essa incapacidade de gerir seus próprios recursos, de gerir suas próprias emoções, de lutar por um relacionamento saudável, que é possível, e como ele muitas vezes não acontece, elas se submetem a um relacionamento doentio. Muitas vezes achando que aquele relacionamento é normal. Eu acho, doutora Anne, que o mais complicado é isso, é quando o anormal não é visto. Ele é mascarado porque a sociedade já estabeleceu. Normalizou, né? O que Roberto Crema, que é um psicólogo que eu acompanho, inclusive já fiz alguns cursos com ele, ele fala que o pior no ser humano não são as neuroses nem as psicoses, são as normoses. É verdade. A normose é você normalizar os comportamentos. Você achar que tem coisa que não é assim mesmo, né? E por quantos anos a gente normalizou a violência contra a mulher? Exatamente. Aquela fala de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Que você via, estava em espaços públicos, né, e via um casal brigando, começa a discutir, daqui a pouco ele ia, dava um safanão e ninguém se metia, porque ali era um problema do casal. Não, aquilo não é só um problema do casal. Se a gente não tratar a violência contra a mulher como um problema sério, social sério, que trazem diversas consequências e prejuízos financeiros, porque essa mulher que é vítima de violência, ela adoece psicologicamente, ela adoece fisicamente, ela vai para o sistema de saúde. Se essa mulher sofre uma violência e fica impossibilitada de trabalhar, ela vai para a assistência social. Se essa mulher é vítima de violência e sofre agressões a ponto de se tornar incapacitada ou se incapacitar, ela vai deixar de produzir. Os filhos da violência, os filhos do feminicídio. Com quem ficam essas crianças de mães que são assassinadas pelos seus próprios pais ou ex-companheiros? De quem é a responsabilidade dessas crianças? Você envolve o sistema de justiça, você envolve o sistema de saúde, você tem que envolver o sistema de educação, porque isso é cultural. Isso é cultural, isso foi tudo construído. É tão construído porque eu estava lendo um livro que é A Origem do Patriarcado. Uma das maiores mentiras que contaram, né, aquela história do que o homem é a força, a mulher era o cuidado, frágil, o emocional, porque os homens saíam para caçar. Nós éramos coletores por vários séculos. Nós vivíamos e nos alimentávamos de coleta, não era de caça. E quando começou a sair para caçar, foram as mulheres que desenvolveram a agricultura. O problema é que a história foi contada pelos homens. E se você for ver, são poucas as heroínas. Mas se você for prestar bem atenção na história, quantas não tiveram, quantas não resistiram, quantas não lutaram. E iam para a guerra mesmo.
E nas sociedades mais antigas, as mulheres eram escutadas. Então, em que momento da sociedade se percebeu que as mulheres deveriam ser dominadas? Que aí é o poder, né? O poder da força com o poder gestacional, de quem pode parir. E só quem pode parir somos nós, mulheres. Então, nós fomos as primeiras a serem escravizadas, porque quando uma tribo lutava com a outra, dos poderes de dominação era você escravizar as mulheres. E aquelas mulheres, você ia ter filhos com aquelas mulheres para você aumentar a sua tribo e você poder fazer com que ela criasse vínculos com aquela tribo. Então, foi toda uma construção de dominação mesmo. A gente vê até a nível emocional, né? A doutora Mônica falou, as mulheres são emocionais. É difícil você ver um homem que não utilize como primeira emoção a raiva, porque a raiva é uma emoção de força. Então, a mulher, ela sente a tristeza. O homem, muitas vezes, a máscara da tristeza dele é a raiva, porque ele não quer sentir tristeza. Tristeza é fraqueza e raiva é força. Então, a tristeza é mascarada como raiva, né? Bem Só que o advento da neurociência, ele aponta para a possibilidade de nós regularmos as emoções e utilizarmos todas. Tem hora que a raiva é apropriada, tem hora que a tristeza é apropriada, a alegria, a vergonha. Então, mas assim, todas as emoções são justas. O homem utiliza a raiva como uma máscara que dá força. Né? Ele tem tristeza? Não, ele tem raiva. Ele tem medo? Não, ele tem raiva. Porque a raiva é forte. Claro, todas as emoções são uma cartela de cores adequadas em algum momento. Mas eles já desregulam isso usando a raiva como uma emoção de escudo. De força, de poder. Tem um documentáriozinho. Eu esqueci o nome, eu peço desculpa, mas depois eu digo e aí vocês podem postar depois. Mas que fala sobre também como essa masculinidade tóxica, ela é ruim também para os homens. Sim. Claro. E aí, por quê? Porque você tem que lidar com diversos comportamentos pelos quais você talvez não quisesse lidar, para você poder interpretar esse papel de masculinidade, de homem dentro dessa sociedade. Não condiz com sua personalidade, mas você cria uma máscara. Você aprende a ter que se comportar de determinadas maneiras, e aí é bem interessante, porque são vários depoimentos que eles dão em relação a isso. Eu acredito até que são frutos de grupos reflexivos, que é algo que eu acredito que é muito importante, né? Porque a violência contra a mulher, a causa da violência é o comportamento masculino, Sim. Né? Em sua grande maioria, né? É o comportamento masculino. Então, a gente precisa, sim, proteger a mulher através de uma rede de proteção adequada, que possa dar todos esses suportes para que ela se empodere e saia do ciclo da violência. Mas, sobretudo, a gente também tem que trabalhar a causa, que são esses homens. A gente precisa trabalhar através de grupos reflexivos esse tipo de comportamento, porque senão ele pode até mudar a relação, mas o comportamento vai ser o mesmo. Só vai mudar a vítima. Mas o comportamento vai ser o mesmo. Então, também há pesquisas nesse sentido, de que homens que participam desses grupos reflexivos, o índice de reincidência na violência é de 3% a 7%. Então, é um resultado muito positivo. É feito lá nos Estados Unidos, tem muitos grupos muitos grupos de apoio, por exemplo, na violência no trânsito, que normalmente a grande causa da violência no trânsito é o descompasso emocional, que faz com que a raiva seja uma emoção, uma força motriz para você avançar, atirar. E daí, o que é que eles fazem? Eles fazem cursos onde o infrator ele é obrigado a passar 6 meses fazendo um curso para trabalhar a emoção raiva, para poder depois ele se capacitar a retornar, a pegar a habilitação novamente. Enquanto ele não está capacitado, e um profissional na área comportamental, um psicólogo, né, um neuropsicólogo, assinar, o fulaninho já pode dirigir. Ele não pode, se não houver essa concessão. Então, assim, são
justamente essas práticas reflexivas. O que a doutora Anne falou tem um sentido assim gigantesco. Ou seja, a gente trabalha a causa, a gente trabalha o problema, mas não trabalha a causa. Isso. Né? Dessa mudança cultural. Por isso que discussões como essas são tão válidas. Isso. Agora, uma pergunta que me veio. A gente já conversou sobre como a violência, quais são algumas formas de violência, quando essa violência perdura, que pode ser por muito tempo, e a vítima não percebe, e quando ela percebe, doutora, e procura os órgãos públicos corretos, né, a Delegacia das Mulheres, para buscar a defesa. Como é que acontece esse processo? Veja só, muitas vezes a gente é procurada pelas vítimas mais de uma vez, né? Existe o que nós chamamos de ciclo da violência. A violência, ela acontece de várias formas, né? Nós temos a violência psicológica, a violência moral, a violência física, a patrimonial, a sexual e o feminicídio, que é a pior de todas, né? É o ápice da violência. A gente poderia falar um pouquinho sobre cada uma dessas violências, tipo moral, psicológica, só para que o nosso público entenda. A violência moral são aquelas humilhações, né? Aquelas brincadeiras de mau gosto que você está sempre colocando a mulher inferiorizando, minando a autoestima, xingando ou desqualificando ela para opinar, enfim. São aquelas violências... É tão sutil. O que é que tu sabe de política? Mas de futebol, o que é que tu sabe? Né? Isso, e a gente vê tanto, né? Quantas vezes a gente está sentado na mesa com pessoas conhecidas e você percebe esse comportamento que muitas vezes nos constrange, né? De você ver a forma como o casal se trata ou como ele trata a mulher. Enfim, a psicológica seria justamente essa perseguição, essas ameaças, esses comportamentos que geram ansiedade, angústia, medo na mulher. A violência sexual, eu costumo dizer que são os crimes, né? De importunação, o estupro marital que acontece, que muitas mulheres não conseguem nem conceber que isso seja um crime, né? Porque fomos criadas ouvindo que nós temos o dever de cumprir os deveres matrimoniais, como se você estivesse tendo que estar afim de transar, de fazer amor a hora que o homem quiser. Como se você não fosse uma senhora dona dos seus desejos e suas vontades. Sim. Né? E aí tem um vídeo explicativo que eu achei muito interessante, que ele é um casal na cama, e aí o marido chega e passa a mão, ela vai e tira. Aí ele vai, cheira, ela vai... Não, hoje não sei o quê. E ele vai insistindo tanto... Com ele não diz nada, ele só fica passando a mão, cheirando. E tem uma hora que ela cansa. E aí a cena volta para esse casal que já está debaixo do lençol. Eles fazem sexo e ela se vira claramente destruída, porque ela não queria ter feito aquilo, mas fez. E aí ele vai dormir todo tranquilo e satisfeito, porque ele conseguiu fazer o que ele queria. Mas aquilo ali é o que se chama estupro marital. E eu fui procurada por uma colega que é psiquiatra, ela dizendo, olha, eu tenho uma senhora de 62 anos que está deprimidíssima, porque ela não quer mais fazer sexo com o marido. E isso ela entrou numa depressão gigantesca, mas ela não tem coragem de procurar, ela não quer se separar, porque ela só queria que ele respeitasse, que ela não queria mais. Talvez nem fosse algo que fosse duradouro. Sim, poderia ser um momento. Poderia ser um momento, mas ela estava numa depressão gigante, porque ela estava nesse conflito, né, de violência.
Porque E que essa separação é bem didática, mas eu escuto assim um caso desse onde você diz, não quero, né? E que realmente por um período você fala da idade ali, 60 e poucos anos, às vezes até a questão hormonal mesmo, a menopausa, né? Tá com outra pessoa, tá me traindo, só pode estar me traindo. Então, uma violência vai sendo costurada na outra, né? E outra coisa, o homem a gente não pode também deixar de levar em consideração que o homem também tem as suas fragilidades quando eles também estão começando o hormônio a baixar, né? E que eles já não estão tão mais potentes como eram antes. E começa a vir essa cobrança com a companheira nesse sentido. Sim. Porque eles estão inseguros. Sim. E dentro das suas inseguranças, quando elas não estão com vontade, acham e já começam a acreditar que está acontecendo alguma coisa, que você está com outra pessoa. E elas se sentem ofendidíssimas. Porque, meu Deus, muitas vezes essas senhoras fazem assim, como assim? Depois de tanto tempo, como é que ele está desconfiando de mim, do meu comportamento? Porque existe também vamos dizer assim, uma imagem do que seja um comportamento de uma esposa, né? Enfim, adequado. Enfim, são várias questões. Mas mediante tanto preconceito, doutora, o que mais chega na delegacia das mulheres? A violência física mesmo. Ou seja, o ápice. O ápice, é o ápice mesmo, porque assim, não é difícil elas chegar, não é fácil elas chegarem. Elas ponderam muita coisa. Elas ponderam a família, elas ponderam os filhos, elas ponderam eles mesmos, porque elas começaram um relacionamento porque havia, em tese, um sentimento. A ideia do felizes para sempre. A ideia do felizes para sempre. Então, muitas vezes já acontecia mais. Hoje em dia, não tanto, porque já a questão do crime de ser ação pública incondicionada, no caso de lesão, a gente tem que autuar em flagrante. Mas quando não, antigamente, quando não era, tinha muito daquela, mas doutora, eu só queria que a senhora conversasse e desse uns conselhos. Né? Então, assim... Elas querem uma terapia de casal. Acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas é natural, assim, porque é como se você tivesse, é como se a delegada tivesse uma autoridade para poder conversar com ele e para que ele entendesse que aquele comportamento dele não era um comportamento adequado. Alguém que ele tivesse medo, né? Elas querem terceirizar o limite. Né? E nada melhor do que a lei, né? Terceirizar o limite, sem dúvida nenhuma. É sob essa perspectiva mesmo, de dizer que talvez esse terceirizar o limite seja porque elas não tenham esse poder de fala. Porque a sua vontade sempre é subjugada. Né? O seu desejo é subjugado. Como assim? Tem um projeto bem interessante da Delegacia da Mulher, que elas iam fazer palestras nos canteiros de obras. 5 horas da manhã ia para os canteiros de obra falar com os homens a respeito das violências, tudo. E eles, muitas vezes, não compreendiam assim. Como assim? Que eu vou chegar em casa, depois de trabalhar o dia todinho, eu chego em casa, um dia, me arretei mesmo, porque a mulher não tinha feito o jantar. Mas veja só. Aí a delegada na época disse, mas veja só. Mas ela não fez o jantar por quê? Não me interessa. Eu trabalhei o dia todo, quando cheguei em casa, eu queria que o jantar tivesse feito. Fez, então você não queria uma esposa, você queria que tivesse uma pessoa, uma secretária para fazer. Você não casou, então. A sua mulher, ela é a pessoa que é para fazer o seu serviço de casa. Então, tem muita situação nesse sentido, porque eles não compreendem. Como a gente também tem situações, principalmente, eu via muito isso quando eu era delegada do interior, de abusos de pais com meninas, porque eles entendiam que eles tinham o direito de praticar sexo com suas filhas. Porque eram eles que tinham colocado no mundo, porque eram eles que eles sustentavam. E como assim? Eu botei no mundo e outra que vai vir? Então, eu me recordo que os primeiros flagrantes que eu fiz nesse sentido, para eu fazer com que esse homem entendesse que aquilo era crime, foi uma luta. Porque ele achava que ela era a propriedade dele. Cultural. É minha filha, eu coloquei no mundo, isso quem sustenta ela sou eu. E como assim?
Então, a gente pegava situações em que a filha tinha filhos do pai. Ou seja, seus filhos eram seus irmãos também. Imagina um absurdo. Veja, e são vários. São Sim, vários absurdos. Vários absurdos. Situações de você ver mulheres que vivem em cárcere privado, que são privadas de sair de casa, de trabalhar, de dizer não quero engravidar mais, com filhos, 5, 6 filhos, entendeu? De ter apanhado porque graças a Deus, agora para colocar um DIU, né? Ou para fazer a laqueadora, não precisa mais autorização do marido. Mas você quer mais prova de que nosso país é um país machista, nesse sentido que uma lei que veio agora. Pois é. A mulher não tem direito. E como assim que eu não corpo, posso né? dispor do meu corpo? Eu tenho que engravidar tantas vezes quantas você acha que eu tenho que engravidar? O corpo é meu. E você vê agora, né? A gente vive uma época de tanta modernidade e questões como estas, né, estão sendo decididas agora. Pode até ter sido pensada, mas decidida. Agora sim. Você está citando questões muito culturais, né, enraizadas. Mas a gente sabe que a violência, sobretudo a violência física, que é o ápice, né, embora a violência moral, a violência psicológica não seja menos destruidora, é tão destruidora quanto. Com certeza. Mas, assim, hoje a gente sabe que, embora as pessoas tenham oportunidades de aprendizados diferentes, mediante o meio social em que elas vivem, porque uma coisa é o rapaz que trabalha no canteiro de obras, né, que não teve tanta oportunidade de escola, universidade. Outra coisa é o empresário, é o profissional liberal. E a violência contra as mulheres, especificamente a violência física, não tem carteira social. Não tem. Eu ia perguntar não, isso, a violência como um todo, ela não tem classe. A violência contra a mulher como um todo, ela não tem classe social. O que tem é que nas delegacias, geralmente, em sua grande maioria, vêm as classes sociais menos favorecidas, porque é ali onde eles vão dirimir. Aí vão para a delegacia mesmo, porque vão ter que se expor. Entendeu? Porque ali é onde eles vão elas vão resolver as suas questões pelos meios, os meios pelos quais elas vão resolver as suas questões. Nas classes sociais mais abastadas, elas resolvem de forma privada. Ou no Instagram, mostrando o olho roxo. Às vezes mas sobretudo de forma privada. Contrata um advogado, vai para a justiça, consegue sair de casa mais facilmente, porque geralmente tem mais recursos, tem mais apoio. Aí consegue resolver de forma privada, ou seja, de forma que não vem à tona aquela situação no qual as pessoas acabam sendo mais vulneráveis, ficam mais... Embora hoje a gente veja muito na internet essas influências, né, atrizes, personalidades, quando tem esse tipo de violência, elas vão na mídia, mostram o rosto. Falam sobre isso. Temos a Luísa Brunet, né, que virou uma ativista nessa área contra a violência contra as mulheres. Eu não acompanho muito, mas o caso do DJ também, né? Ela passou por uma experiência de violência, eu acho legal do juiz, agora recentemente, né, que, lá de São Paulo, que o vídeo dele batendo, agredindo fortemente a esposa dele. Nossa. Né? Então, assim, a violência, ela está em todas as camadas. Todas as camadas. Nós somos violentos, né? Existe uma linha de estudo que fala da comunicação não violenta, porque a nossa própria fala já é violenta. Quando a gente estuda, por exemplo, intervenções em crises psicológicas, que sai de um pouco até da nossa experiência de consultório, que seria você atender, por exemplo, uma vítima de estupro. Muitas vezes colegas chegam e dizem assim, mas você estava naquela rua escura por quê? Sim. A própria pergunta já é violência, tendenciando a culpar a vítima, né? Por isso que hoje existe o julgamento sob a perspectiva de gênero. Para que não haja essa revitimização das vítimas, que acontece nos tribunais. Você vê, recentemente, teve aquele caso da menina que foi estuprada numa boate, e que tanto o promotor como o juiz ficaram o tempo todo assediando, colocando como se ela estivesse ali e ela tivesse provocado. É engraçado que
essa visão da mulher é uma coisa meio esquizofrênica, né? A mulher, o homem, se sente no direito de cometer um crime sexual, por exemplo, com a mulher. E quando eles são interpelados sobre essa violência, eles se colocam como vítimas. Porque aquela mulher foi que seduziu, que provocou. Aquele homem violento que estuprou, que cometeu um ato de violência, de repente parece que é um adolescente encantado, que perdeu o juízo por uma fada feiticeira que enfeitiçou. Sabe? E é comum esse tipo de comportamento. Como assim? O caso da menina que foi estuprada pelo Uber, aí, qual era que foi em São Paulo, foi um caso de muita repercussão também, qual era a desculpa dele? Não, mas ela estava de mini-saia e estava bêbada. Como se isso fosse um convite. Um convite para que você estuprasse, para que você se apropriasse daquele corpo. Então, eu volto para a questão dos comportamentos. Sim. Os comportamentos que são aceitados e tolerados pelos homens e que não são aceitados nem tolerados pelas mulheres. Porque quando você sai à noite, o mais que você vê são homens bebendo, né? Indo para as festas, para as baladas, nem por isso você vê mulheres atacando. Sim. Né? Claro. Isso é um fato. Então, por que o contrário é um convite? Por quê? Porque aquela questão esquizofrênica da mulher, né? Que a mulher que está na rua, a mulher que está na festa, que está bebendo, que está de mini-saia, é como se fosse a vadia. Isso, está, né? Provocando Está provocando aquela situação. Se você for ver a idealização da mulher, né, da mulher que seduz, a do casamento, ela tem uma imagem entre a menina, né, a menina angelical, quase que santa, com ao mesmo tempo com aquele olhar, né, de sedutora, é uma coisa assim que... É meio esquizofrênica. É esquizofrênica. Aí você faz assim, verdade. O que é que vocês... Assim, em que momento nós estamos? Sim. Uma hora vocês casam, aí pronto, quando a gente casa, que tem filho, né? Que amamenta, se você vai, casou, não amamentou tal, aí depois que a gente tenha, depois de ter 1, 2, 3 filhos, o mesmo corpo que a gente tinha quando nós éramos adolescentes. E o pior é que a mulher se sente na obrigação de ter. Né? Porque existe essa... Mas ela é vítima dessa exigência, né? Dessa exigência. Na verdade, é uma forma de alienação. Porque aí você se vê... se você não estiver bem fisicamente, se você não estiver magra... E você tem que estar bem fisicamente. Se você colocar uma roupa de acordo com o seu bem fisicamente, ele fala assim, não tem vergonha, não? Qual a tua idade? Qual é a tua idade? Que roupa é essa? Já é mãe de família, né? Pois usar essas coisas, não. Então, assim... Difícil, viu? É muito, é bem polêmico. Agora, doutora Anne, me fala uma coisa que é uma coisa que me inquieta, que eu vejo muito nas mídias. Quando a mulher sofre violência física e procura a delegacia da mulher e entra com a medida protetiva. E depois o indivíduo vai lá e mata a mulher. É porque assim, a medida porque a gente não vê muito são isso, as medidas, né? Acontece, não, assim, às vezes muitas mulheres são mortas, elas não, pelo menos aqui, por exemplo, no estado, as vítimas de feminicídio, elas, em sua grande maioria, elas não chegaram nem aí às delegacias. Né? Mas elas têm o direito de solicitar as medidas protetivas. Às vezes elas querem representar e seguir criminalmente contra o agressor, às vezes não querem, elas só querem as medidas. Que são algumas, por exemplo, o afastamento do agressor do lar, né? No caso, se eles tiverem arma, a recuperação, recolhimento dessas armas, algumas medidas, o distanciamento dele, a proibição dele entrar em contato com ela ou com outras famílias. Evita muita coisa, evita. E aí elas podem fazer parte de alguns programas de proteção. Nós, da Polícia Civil, temos um programa chamado SOS Mulher Protegida, que quando o risco é alto, a gente insere essa mulher desse programa, ela recebe um aparelho celular
que é programado como um botão de pânico. Se tiver tudo ok, ela aperta o verde. Se ele estiver rondando, ela aperta o sinal amarelo e aí fica o alerta. E se ela encontrar, se ele se aproximar, ela aperta o botão vermelho e esse sinal é acionado no centro de comando e controle e uma viatura mais próxima vai ao encontro dessa mulher, porque é um sinal do GPS. E aí se ela com a medida protetiva, ele vai ser preso em flagrante. O descumprimento de medida protetiva dá causa à prisão em flagrante do agressor. E acontece com muita frequência. Sim. Quando eles não respeitam, eles são presos. Com relação às questões, muitas vezes elas querem resolver outras questões patrimoniais, de separação, de divórcio. Sim. Então, a gente geralmente encaminha para a Defensoria Pública, para uma assessoria jurídica, porque existem outras situações que a gente não consegue resolver na delegacia. A gente até informa ao juiz da vara de violência de que essa mulher ela tem interesse em resolver as questões que são as outras questões cíveis, né, da relação conjugal. Mas as medidas protetivas elas têm surtido efeitos positivos, né? Mas assim não tem como também a gente colocar um segurança para cada mulher. Acontece também de mulheres que têm a medida protetiva e de que voltam a se relacionar com o agressor. Acontece. Como eu disse, às vezes essa questão do ciclo da violência, né? Ela sofreu agressão, tomou coragem, foi à delegacia, representou, solicitou a medida protetiva, mas chega num certo momento em que ela acaba se reconciliando com o agressor e nessa reconciliação solicita a retirada da medida protetiva, entendeu? Porque senão nesse descumprimento ele poderia ser preso. Então acontece também, não é fácil. E quando acontece isso, há reincidência? Normalmente? Não, tem mulheres que chegam à delegacia e que não pedem para retirar e que não voltam ao agressor, mas existe também com certa frequência aquelas que se reconciliam. É normal. É o que a gente fala. Se reconcilia porque esse ciclo foi quebrado? Da violência? Na verdade, não é que esse ciclo foi quebrado, é porque o ciclo da violência ela tem 3 fases, né? A fase da tensão, a fase da agressão e a fase da lua de mel. Né? Então, geralmente, o que é que acontece? Começa aquela fase de tensão, de discussão, daquela pressão psicológica, a agressão. A mulher se chateia, se entristece ou diz que vai se separar. Ele tende a tentar se reconciliar com ela e diz que se arrependeu, que vai se melhorar, que vai... E aí, essa fase que se chama de lua de mel. Né? Mas essa fase de lua de mel, será que ela é autêntica, legítima? A gente não tem, assim, não teria competência assim para dizer se ela é autêntica ou legítima, mas ela é algo que é identificado que dentro do ciclo da violência. Talvez aí depois volta para a tensão. Volta para a tensão, isso. E aí ela rompe muitas vezes esse ciclo, sai de casa, se afasta. Mas aí depois vem... natural que eles vêm tentar buscar, procurar, se desculpar. Sim. Algumas retornam para esse ciclo, voltam para a fase do lua de mel. Até a própria história de Maria da Penha, né? É uma história que relata muito essa situação. Maria da Penha, ela se casou com o seu companheiro. E ela disse que quando teve a primeira filha, começou o ciclo, a violência, se intensificar. Ele começou a ficar agressivo, começou a agredi-la, até que ele tentou matá-la. Desferiu alguns tiros nela, motivo pelo qual ela ficou paraplégica. Na investigação policial, ele tentou informar para a investigação que tinha sido uma tentativa de latrocínio. E depois, na investigação, se descobriu que tinha sido ele que tinha tentado matá-la. Na época, não existia a figura do feminicídio, né? Então, tinha sido uma tentativa de homicídio. E aí, esse julgamento durou quase 15 anos. Puxa. E não se resolvia. Ele não ficou preso nem por um minuto, porque os advogados entravam com os recursos e ele sempre respondendo em liberdade. Dentro desse período do processo,
eles se reconciliaram. Foi quando nasceu o segundo e o terceiro filho dela, que é essa fase da lua de mel. E aí foi quando ele tentou pela segunda vez matá-la eletrocutada, enquanto ela tomava banho. Então, foi nesse momento que ela se apercebeu de que ela realmente estava correndo um risco de vida e que ele não ia mudar. E ela procurou as redes de apoio. E foi aí que houve a denúncia, né, à Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o caso dela. O Brasil foi denunciado e, em função desse caso, que ficou comprovado que o país se omitiu, dentro do seu sistema de justiça criminal, de tentar compor a justiça nesse caso de violência, e nós não tínhamos legislação alguma que protegesse as mulheres, e foi aí vamos dizer assim, das condenações do Brasil, foi que fosse criada uma comissão para que se estudasse uma legislação que protegesse efetivamente a Lei Maria da Penha, que foi de 2006, que é considerada hoje uma das melhores leis que protegem a mulher, mas que veio a fórceps. Sim. Ela não veio por vontade do legislador, sim. Entendeu? Avanço mental e cultural. Não, ela veio a fórceps mesmo. Foi porque o Brasil foi condenado, porque teve o caso de Maria da Penha, e por isso que a gente teve que pensar uma legislação que protegesse as mulheres. Né? Então, assim, houve avanços legislativos também depois de 2006, mas que vem diante de muitos fatos que acontecem, que vão para a mídia, e que os movimentos sociais, que a gente não pode negar, que os movimentos sociais eles têm uma importância muito grande nessa construção dos direitos, né? Porque dão voz a quem não teve voz e briga e requer, mas a gente é um país assim muito machista. Se nós formos ver os nossos direitos, dos direitos das mulheres de votar, né, de estudar, são leis muito recentes. Né? E aí você vê hoje o que se fala muito sobre a violência política dessas mulheres que estão ocupando e que ocupam porque existe uma cota que precisam ser ocupadas por mulheres, e que vem sofrendo violência política aí. Né? Então, assim, muita violência. Então, assim, é algo que a gente realmente tem que se debater, tem que conversar. Eu acredito que venha na base. Na base, tem que se envolver com a educação mesmo, sabe? Com essas crianças. Agora é difícil você falar sobre respeito, né? De gênero, né? Da diversidade, e você chegar em casa e comungar e ver comportamentos completamente diversos daquilo que você aprendeu ou debate dentro da escola, né? Mas eu acho que estamos avançando, isso é inegável, nós estamos avançando, mas temos muito que avançar. A pandemia parece que deu um retrocesso, mas, na verdade, descortinou, né, muitas coisas. Com certeza. Eu sempre digo que nós somos como antes de Cristo, depois de Cristo, antes da pandemia, depois da pandemia. Isso. Agora, nessa questão, né, que nós estamos debatendo, é interessante o que você falou hoje com bastante veemência, a questão cultural enraizada, e agora, por último, nós estamos avançando, mas algumas leis elas acontecem na base do fórceps, ou seja, na base da força. Então, isso significa o quê? Na minha concepção, significa que as mudanças acontecem, mas elas são muito difíceis de serem feitas. Porém, nós não podemos desistir. Não, jamais. Como no Felizmente a gente sempre gosta de fazer um fechamento, felizmente, né? Assim, acho importante que nós tenhamos uma discussão nesse nível. Queremos agradecer muito, porque nós falamos aqui com uma pessoa que tem competência total de debater esse tema. Ela vive todos os dias essa realidade. Sabemos que vivemos num país complicado, né? Essa questão do machismo, do patriarcado, é claro, nas nossas casas, nas nossas famílias. E você mudar estruturas é como você querer mudar uma estrutura de personalidade. Ou seja, o indivíduo que tem um transtorno de personalidade, se ele for tratado, ele vai viver até a morte sob controle. Consegue-se. Com muito tratamento. Com muito tratamento. Mas ele tem um transtorno de personalidade.
personalidade é estrutura. Ou seja, a nossa personalidade como país, nós temos muitas dificuldades que estão lá, né, estão enraizadas. Isso. Elas começaram lá atrás. Mas, assim, eu acredito que nós estamos evoluindo muito. Agora, eu vi recente, essa semana, tanto o governo federal quanto o governo estadual estão começando a implementar secretarias ligadas à saúde mental. Muito importante. Eu vi por parte do governo estadual, da Paraíba, e do governo federal. Então, assim, a gente vê isso como um grande avanço. Não basta cuidar só da saúde física. Sim. Tem que cuidar da saúde mental, porque é a saúde mental que vai movimentar crenças e valores. Então, assim, para que nós possamos ter relações melhores, nós precisamos refletir nossas crenças, nossos valores e mudar. O que nós fomos ontem, não necessariamente precisamos continuar sendo. Verdade. Só que isso é muito, assim, desafiador. Individualmente é desafiador. Agora, quando fala de violência contra as mulheres e quando o Felizes para Sempre não dá certo, eu queria, assim, colocar uma contribuição dizendo, quando não dá certo, nós precisamos continuar. Verdade. Nós precisamos continuar. O casamento é um contrato de crescimento mútuo. Isso. E não é um contrato de infelicidade mútua eterna, né? Então, acho que você trouxe muitas vezes a palavra assim, sofrimento, ansiedade, tristeza, adoecimento. É uma métrica muito importante dentro do relacionamento para a gente entender que esse relacionamento não está bem. Não é saudável. Não está Não doendo. tá feliz, é verdade. E a dor acontece, crescimento, crescer dói. E no casamento a gente vai passar, né? O casamento é cíclico, é um organismo vivo, então vai passar pela primavera, pelo verão, pelo outono e pelo inverno, né? Mas a gente não pode morar no inverno. Verdade. A gente não pode morar no sofrimento. Ele vai acontecer e ele vai ser uma passagem de volta para uma nova estação. Isso. Então a crise ela é passageira, vai acontecer, Sempre. mas se eu perceber que eu estou o tempo inteiro naquele lugar de dor, de renúncia, de rejeição, de humilhação, de dificuldade, alguma coisa está errada ali. Eu acho que a capacidade de diálogo, né? Muitos casais não têm a capacidade de dialogar, de conversar. Isso. Conversar de forma civilizada, Sim. né? E conseguir colocar suas questões de forma que o outro tente Sim. compreender, até não concorde, mas tente compreender. Sim. E tentar evoluir, né? Porque eu costumo dizer, se não está dando certo, gente, tem vida além, né? Tem muita vida Isso. para além. E eu acho que o que se viveu pode ser preservado com respeito. Isso. Né? Vamos Deu encerrar certo até ali, aqui. né? Pois é, Isso. mas a gente não precisa virar inimigo. Você, se for, no caso, o pai dos meus filhos, me respeite enquanto mãe dos seus filhos e pelo que vivemos, mas vamos encerrar por aqui e vamos reconstruir as nossas vidas, porque Isso. todo mundo tem o direito de ser feliz. Todo mundo tem o direito de ser feliz. Enfim, e que nós, uma decisão tomada há alguns anos, às vezes numa adolescência, às vezes sem nem refletir direito, Isso. não é uma decisão, vamos dizer, sacramentada, acabou aqui, a partir, né? Exatamente. Eu acho que tem muito... Até porque quando eu tomo uma decisão na adolescência, ali aos 18 anos, aos 28 eu não sou mais a mesma pessoa, aos 38 eu não sou mais a mesma pessoa, aos 48 eu já estou tão longe desses 18, né? É verdade. E eu não preciso estar arrastando a mesma relação. Se essa relação não fosse modificando para o nosso crescimento, essa relação teve um ciclo encerrado. Verdade. Né? E muitas vezes a gente sofre muito numa relação porque a gente fica criando estratégias para manter um ciclo que já foi encerrado. Sabe segurar o trator com a mão? Isso. Segurar o trator com a mão é só sinônimo de ser machucado. E eu acho que a incapacidade também da pessoa admitir que não deu certo. Né? Assim, às vezes a gente tem tanto orgulho que não consegue admitir para si e muitas vezes para o outro, para os outros, para a sociedade, né? Que, olha, sinto muito, mas não deu certo.
né? E ser responsável pela sua decisão também, pela sua decisão de ter percebido que não deu certo. Então, é o medo do desconhecido. Às vezes as pessoas têm tanto medo do desconhecido, de como vai ser a partir de agora, que acabam ficando nesse lugar ruim, né, de angústia, mas que é o lugar que eu conheço, né? É o lugar que eu me sinto mais confortável na situação de que eu já sei lidar com isso. É que às vezes você estabelece um relacionamento e você começa a colocar como se aquele relacionamento fosse a tua estrutura. Sim. Você coloca todas as tuas expectativas, todos os teus sonhos. Quando esse relacionamento ele começa a não dar certo, e principalmente quando começam a surgir violências, você diz, como é que pode? Eu me enganei, joguei a ficha errado, então você fica, e como é que vai ser depois? Eu construí aqui a minha história, como é que eu vou desconstruir? Mas eu sempre gosto de falar uma frase no final do podcast, né? E a frase de hoje que eu pensei... Deixa eu dizer só uma reflexão para não ser o final. Depois não falar depois da sua fala, né? A gente fica com essa sensação de fracasso e a gente, infelizmente, é educado para que os fracassos façam parte da nossa identidade. Né? A gente não diz assim, olha, tu errou neste momento, mas assim, tu errou, né? Você é um erro, né? Aquilo que a gente faz acaba... O nosso comportamento errado, ele não é um comportamento errado, é a pessoa errada, né? Então, a gente vai levando esse fracasso como a nossa identidade, e não é a nossa identidade, né? E vamos combinar, a gente vai fracassar várias vezes na vida, né? Nessa tentativa e erro de viver, a gente vai acertar, mas a gente também vai errar muitas vezes. E reconhecer isso e ter a capacidade é importante para entender que foi ali uma experiência que deu certo até certo ponto e depois eu vou viver outra realidade. Né? E às vezes nem deu certo, já começou errado. Mas mesmo assim a pessoa teme ficar. Uma coisa que eu percebo muito é a vergonha, né? Um sentimento de vergonha que essas mulheres sentem, por isso que aguentam por tanto tempo sozinhas e caladas, sem dividir com ninguém aquilo que elas estão vivendo, porque elas sentem vergonha de compartilhar aquela situação. Sim. Então, assim, uma das coisas que eu percebo é que a vergonha é algo que toca todas essas vítimas, sabe? Eu não sei se seria a vergonha por se acharem responsáveis por essa felicidade, por esse sucesso dessa relação. Mas a gente escuta numa educação religiosa católica, a mulher sabe a dificuldade. Então, acaba sendo a nossa responsabilidade, né? Verdade. Então, o fracasso vem mais para a gente. E daí também, acho que a sociedade, sobretudo nossos grupos próximos, quando há uma separação, quando o Felizes para Sempre acaba, é muito comum você ver que os amigos que eram amigos do casal, eles migram para ser amigo do marido. Né? E as mulheres, ou seja, os casais amigos, as mulheres se calam. Uhum. Ou seja, aquela mulher, ela passa a ser um pouco Madalena. Era como se fosse um mau exemplo, né? Não se aproxime porque ela é um mau exemplo, isso, né? Madalena, né? E os julgamentos, né? Porque assim, acontece um desfecho ali por um motivo. O motivo que é a cereja do bolo, que é assim, o fator que precipitou aquela tomada de decisão. Mas e os fatores predisponentes que foram chegando até aquele lugar ali, né? Então, quando alguém diz, eita, fulano separou, estava, né, traindo. É tão simplista você pegar um episódio, uma situação e você definir como o motivo a causa principal, né? Daquelas pessoas, como se fosse, né? Sem conhecer só uma aquilo, história. sem saber o que estava por trás até aquele momento, né? E quando você fala em vergonha, Anne, eu acho que principalmente em época de rede social, porque a gente ainda não entendeu que, por exemplo, o Instagram é um álbum de fotografia. Que muitas vezes nesse álbum de fotografia, o que a gente botava nos álbuns de fotografia físico? Só os momentos felizes. Não é? Eu botava a maternidade, o bebezinho chegando, a gente com ele no colo. Eu não botava as noites em claro, não tem foto disso no álbum, né? Não tô conseguindo dar de mamar. E no casamento, da mesma forma, a gente posta aí Dia dos Namorados, a coisa mais linda do mundo, todos os casais, e a gente acaba julgando erroneamente que todo mundo tá bem, menos a gente.
Porque eu vi no Instagram que aquela pessoa está bem, né? E, na verdade, a gente também, pelo Instagram, não consegue usar como medida de identificar como é a realidade da vida daquela pessoa, né? É verdade. Um dos aprendizados, inclusive, é o que você falou da conscientização, das reflexões, de fazer grupos de pensamentos reflexivos para mudança de crenças e valores. E também nós, enquanto família, amigos, a gente julgar menos. O acolhimento, né? É muito importante. O julgar menos e o acolhimento. A empatia. Exatamente, exatamente. Porque a gente tem uma mania de querer dar, né, solução para a vida dos outros, né? Muitas vezes a gente não consegue nem dar solução para os nossos problemas, mas sempre tem aquele que dá a opinião, que tem uma solução. É porque é muito mais fácil eu opinar da vida dos outros do que eu olhar para a minha própria vida. Porque eu estou vivendo, né, os espinhos. Aí eu vou olhar o dos outros, porque aí eu esqueci de olhar os meus. Mais ou menos a gente assim. que trabalha com terapia de casal, vê como é muito mais difícil um processo de casal do que um processo individual. Porque ali você precisa do espaço para um escutar o outro. Na sua terapia individual, muitas vezes você fala ali, né? Mas no casal, peraí, a vez do outro. Não então tem você ninguém para fazer um contraponto, né? E você para ouvir o que às vezes você não escuta, porque no dia a dia a gente não escuta as pessoas. Hoje a gente perdeu o hábito de olhar nos olhos. Sim. Eu passo por um caixa, eu não olhei nem na cara daquela pessoa. Eu não tenho o hábito de ouvir. Então, quando alguém chega e compartilha algo comigo, eu dou a solução para silenciar. É uma forma de comunicação violenta. Assim, não quero ouvir teu problema. Faz logo isso, né? Então, a gente tem muito esse mau hábito. Eu acho que a violência, essa discussão serve também para a gente entender que a violência está em muitos lugares, para ir descortinando esse lugar, Isso. né? E a gente conseguir, e talvez se não provocando mudanças reais, mas começar a trazer percepções, porque essas percepções já vão trazendo mudanças, né? É verdade. E entender que tem certos conceitos históricos, eles precisam ser mudados. Né? Que para as pessoas serem felizes, mais do que dogmas, do que regras, as regras elas são importantes numa sociedade. Eu acredito nas regras, na disciplina. Mas essas regras, elas não existem regras certas quando elas humilham e escravizam o indivíduo. Essa regra não pode ser certa. Porque eu sou adepta de regras. Eu acho que as regras nos dão alinhamento, né? Elas fazem com que nós tenhamos oportunidade de mudança. É porque a gente precisa compreender o porquê e como as regras foram criadas, né? Exato. Porque essa questão do comportamento, sobretudo desse comportamento da mulher, né, da função do homem em função da mulher, a gente também precisa compreender e ter acesso de por que foi criado, para que a gente possa refletir. Porque senão a gente não tem como ter repertório para refletir sobre determinados comportamentos se a gente não sabe como surgiu e por que surgiu aquele comportamento. Então, assim, o debate ele vai cada vez mais se aprofundando, porque eu tenho que saber por que é que eu me comporto dessa maneira e por que eu tenho que me comportar dessa maneira. Né? Se a gente vai só apenas reproduzindo, sem fazer essa avaliação e essa reflexão, eu não vou saber me colocar de forma crítica sobre esse comportamento. Perfeito. Então, a gente precisa muito refletir sobre as regras, né, sobre os comportamentos, por que eles surgiram, qual era o contexto. E aí a gente avaliar se essas regras que foram criadas há não sei quantos anos ou até não sei quantos séculos, se elas fazem sentido nos tempos de hoje. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. E falando em ampliar o repertório, a Ana até trouxe para a gente aqui, antes de começarmos a gravar, a sugestão de um seriado, né? Que a gente pode deixar ele aqui. Qual é o seriado? É Made. Que mostra a violência, o ciclo da violência, os padrões repetitivos, né? Ótimo. Muito bacana. Eu gosto muito também de um que fala sobre o machismo, que é Macho Alfa. Eu assisti, que ele é uma comédia, né? É uma comédia. Muito bom. Mas ele traz
umas muito ideias bom, bacanas. muito bom. E tem umas provocações, tem, né? O do macho alfa. E tem outro bem interessante também, que ele fala sobre o machismo ao contrário. Quero é como se, não é o macho alfa, não. Tem outro bem interessante. Eu vou prometer que eu vou dizer esses dois. O documentário, que é muito bom, e essa série, que é muito interessante também, que ele sofre assim, uma situação, e quando ele acorda num mundo em que ele é assediado pelas mulheres, as mulheres é que têm o domínio do poder no trabalho, das decisões, e aí ele vai ficando assim, super constrangido, sabe? É muito engraçado, é uma comédia até também. um filme, né, O que Elas Pensam, que o indivíduo sofre um choque, aí fica lendo o pensamento, Gibson, né? A mulher chamando ele de babaca, porque ele dá em cima de todo mundo. Aí dizia que era uma sociedade masculista. Aí eles falam, né? Vamos criar um movimento masculista, porque nós não podemos nos submeter a isso. É muito engraçado. Agora, doutora, você tem 2 meninos, né? 2. Um de 24. E o marido? Como eu tenho 3 meninos. Espera aí, veja. Eu tenho o mais velho de 24, tenho o mais novo o marido tá pulando de 16, e a criança que é meu marido. Tô brincando, que é um maravilhoso. Você tá conseguindo educar esses meninos? Tô. Tenho conseguido dar conta direitinho. Desde os meninos são... não tem como ser diferente, não. Eu digo que minhas noras, elas vão me agradecer muito, porque meus meninos, além de serem meninos maravilhosos, assim, de bem, meninos do bem, são super responsáveis, super conscientes. A gente conversa muito sobre isso. Lá em casa não tem essa história de me ajudar. Lá em casa todo mundo tem responsabilidades, né, aqui, entendeu? E eles fazem isso desde de criança, de compartilhar, da gente conversar, de dialogar sobre tudo. A gente dialoga sobre tudo, sobre todos os temas que possam parecer espinhosos para mães, né? De adolescentes, sexualidade, droga, opções, né, sexuais, tudo isso a gente precisa conversar. O diálogo, né, Ana, que você falou. É importante. Diálogo tem que existir, vai ampliando a consciência. E né? a abertura, né? Eu também compartilho dessa forma de viver com a minha família. E Vitor trabalhou. De falar sobre tudo. Obviamente, existem momentos, né, onde você que é conveniente falar. Isso. De falar, de ser uma relação familiar onde as pessoas se sintam à vontade de contarem seus problemas e não serem rejeitadas. Isso. Porque momento de cortar, eu acho que tem que ter momento que tem que rejeitar. Às vezes eu ando com meu menino cheio de amigos no carro, aí, tia Thaís, olha essa piada. Quando termina a piada machista, eu não achei a menor graça. Isso aí é. Isso não é piada, isso não é engraçado. Sim. Dá nem pra contar piada pra você. Mas é educar, é educar. Aquela questão de que a sociedade está ficando muito chata. Às vezes eu sou interpelada nesse... vocês estão ficando muito chata, a gente nem pode... Mas... dizer uma piada, eu fiz quando essa piada ofende, agride e denigre uma pessoa, uma raça, né, uma religião, uma condição, isso não é engraçado. Isso pode ser engraçado para você, mas para aquelas pessoas isso é um momento de dor, né, de incômodo. Claro. Então a gente não pode mais estar compactuando com isso, não dá mais. A gente não dá mais para tolerar com a intolerância. Não dá mais. E a gente tem que estar sempre... Eu acho que o momento que nós vivemos, nesses últimos anos, é um momento que a gente tem que estar sempre atento, alerta e forte. Né? Nós não podemos retroceder em direitos que nós adquirimos a muita dor, suor e lágrima. Né? Porque quando a gente conquista um direito, ele não nos vem de graça, não nos vem por benevolência dos legisladores, não. Eles são frutos de muita resistência, de muita exigência, de muita dor, às vezes de muita morte. Então, a gente precisa realmente estar sempre alerta, atentos e fortes. Que maravilha. Muito bem, perfeito. E a frase vai ser: uma mesma pessoa não entra no mesmo rio pela segunda vez, porque ao entrar, nem ela é a mesma, nem o rio é o mesmo. Então, as coisas mudam, as pessoas mudam, as instituições mudam,
né? E se nós queremos uma sociedade melhor, um país melhor, relações melhores, a gente tem que refletir individualmente e coletivamente sobre isso. Verdade. Então, doutora Anne, muito obrigada. Eu que agradeço, Sua foi fala foi ótimo. maravilhosa. Perfeito. Obrigada, Thaís, mais uma Obrigada. vez, compartilhar essa mesa com você e hoje com vocês. Foi, assim, um aprendizado para mim. Perfeito. Ai, eu que Perfeito. agradeço, eu amei um bate-papo Muito desse. bom. E eu também amei. Eu acho que a gente foi, felizmente, do começo ao fim, porque tem certos pontos que a gente não tem como romantizar, né? E falar Isso. assim, ó, vamos fechar com... E agora, como lidar melhor com isso? Não tem como lidar melhor com certas coisas, né? A gente precisa realmente arrancar algumas ervas daninhas Isso. para a gente conseguir viver bem. Anne, muito obrigada, querida. Amei nosso agradeço, muito bate-papo. Foi obrigada. muito bom. Trouxemos um presente do Oba! Felizmente. A gente patinou um pouquinho para achar o que seria o presente do Felizmente, mas como a gente acredita que o conhecimento fundamentado é o que a gente também está precisando ouvir no dia de hoje, nosso presente é livro. Muito obrigada. E você acertou em cheio, porque eu sou a pessoa do livro. Muito Eu bem. amo, adorei, agradeço demais. Eu gosto do cheiro, e eu gosto do cheiro do livro. Eu Eu sou gosto aquela também, pessoa que eu entro eu no amo também shopping, livro. a primeira coisa que eu vou... Aí Vitor faz assim, tu vai entrar aí de novo, tu nem terminou de ler os que tu comprou. Eu amo Eu e Thaís ler. também. A gente é o Adoro. cafezinho e eu não vou É dizer o muito nome, bom. né? Porque eu não estou fazendo propaganda. O cafezinho e a E a livraria. livraria. Tá ótimo. Estou lutando com o Kindle, porque tem tanta literatura hoje que tem hora que a gente precisa chegar nele, mas eu também adoro Mas o eu amo cheirinho do livro, livro, o riscar. ritual do Não, livro. não, eu tenho tela, não me boto para ler em É, tela. eu Eu ainda também. sou aquela pessoa que precisa imprimir os papéis, Mas grifar. gosto. Eu sou a pessoa que aquele livro, eu sou aquela pessoa que eu faço anotações, Pronto, observações. somos. Eu sou assim. Adoro meus livros, adoro Muito o cheiro obrigada, do viu? Nada, querida. E, felizmente, Felizmente, nós temos um slogan que diz assim, felizmente É possível contemplar o sol. Amém. Gratidão, gente. Gratidão. Queridos, nos acompanhem, nos sigam. Faça inscrição no canal, siga no Spotify, compartilha com as pessoas. Acho que esse encontro precisa ser muito compartilhado, chuva de compartilhamento, que a gente precisa provocar essas reflexões. Até o próximo. Boa noite. Tchau, tchau.